Olá, bom dia a todos. Meu nome é Iamê, eu sou do marketing da ITER e vou acompanhar vocês durante o webinário de hoje, que tem como tema Dicas de manutenção preditiva em válvulas de controle. No caso de dúvidas, é só enviar no bate-papo ou na aba Perguntas, que vou compartilhar com o Vasco durante ou após a apresentação. Quero lembrar vocês que temos outros dois webinários, um no mês de outubro, onde falaremos sobre a utilização de software para dimensionamento de válvula de controle com o Bruno Bega, e outro no mês de novembro, onde falaremos sobre o tema Evoluindo de contratos de manutenção para confiabilidade com o Rogério Vieira. Temos também outros webinários que são realizados pela Spirax Sarco, a empresa a qual a ITER faz parte. O link para inscrição desses webinários será disponibilizado para vocês junto com o certificado por e-mail. Lembrando que para receber o certificado de participação, vocês precisam responder o questionário que é enviado logo após o webinário. Agradeço a presença de todos, desejo um ótimo dia e passo a palavra para o Vasco, que é quem vai fazer a apresentação de hoje. Bom dia a todos, tá? Desculpe a mudança de horário, né? Nosso horário era previsto das 11 ao meio-dia, mas alguns problemas técnicos do nosso TI tivemos que antecipar para as 11 às 10, das 10 às 11 horas. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de avisá-los, de informá-los, né, que o nosso webinário é de 1 hora, mas ele não acaba no final do webinário às 11 horas. Vocês vão ter meu contato, tem IAME, qualquer dúvidas que vocês tenham, tá? Vocês podem questionar a gente por e-mail, por WhatsApp no final da apresentação. Quem não conhece meu telefone, meu contato, vai ter lá e vocês podem me ligar ou mandar mensagens, tá? Inclusive sábados, domingos e feriados, se eu não tiver bêbado, eu vou responder se eu estiver na praia, né? Então, costumo ir para a praia, moro no litoral, moro em Santos, costumo estar em Santos lá no final de semana, não com esse tempo feio, né? Mas quando está o tempo sol, gosto de estar na praia e vou atendê-los perfeitamente. Bem, o nosso tema de hoje é dicas e cuidados para a prevenção de falhas em válvulas de controle. Tá? Isso é uma dica que a gente vai dar para vocês evitarem fazer muita manutenção de válvulas. Um minuto, porque não está mudando aqui, vou ter que mudar aqui. Mas como todo treinamento da ITER, quem participou já dos meus webinários até já conhece essa tela aqui, a gente fala de segurança. Então vou ter que ser bem rápido nisso, que o nosso tempo é curto, mas é importante, tá? Antes de vocês fazerem qualquer serviço, saiba o que tem que fazer e como tem que ser feito, ou seja, planejar. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que vocês tenham que ir até fazer uma manutenção em algum equipamento, não precisa ser válvula de controle, tá? Aliás, esse treinamento, tá? Apesar de ser produto I, nós somos da ITER, tá? Mas é voltado para válvulas em geral, não é um treinamento exclusivo para o produto ITER. Tá? Mas, então, se você tem que fazer um serviço, subir um serviço num equipamento, no topo de uma torre, por exemplo, já pensou se vocês chegarem lá, chega no local e fala, pô, precisa ter montado o andaime, e não montaram o andaime, o que vocês vão fazer? Ah, pô, se eu descer para fazer o andaime e tudo, vou perder o dia, vai ter que fazer em outro dia, eu não tenho um dia disponível, procuro uma caixa lá, sobe, ou se não sobe na tubulação, ou seja, vocês estão correndo risco de acidentes. Outro fato importante é usar a ferramenta correta. Ah, esqueci a chave. Pô, aqui tinha que ser uma chave de 1 1/4. Ah, eu tenho um grifo aqui, ou tenho uma chave aqui próxima a ela, vou tentar usar e você sabe, na hora que você for fazer um aperto, o que vai acontecer? Vai escorregar, vai escapar da porca e vocês correm o risco de se machucar. E o terceiro é aquela história, tá um calor enorme, tá? A gente terminou o serviço suado, desce aquela torre enorme, aquela caldeira enorme, que está um calor enorme,
e você chega na oficina, água, vou refrescar, pega o ar comprimido e se refresca com ar comprimido. É uma coisa que não se deve fazer, porque você sabe as impurezas que tem no ar comprimido, entrando em contato com a sua pele, é prejudicial. Então, pessoal, segurança é muito importante, tá? Antes de qualquer serviço, pense na segurança de vocês, tá? Porque a sua família está aguardando vocês chegarem em casa são e salvos e inteiros, né? Durante o final do expediente. Nosso objetivo aqui é apresentar pequenas ações de inspeção de reparos de válvulas de controle. Ou seja, nós queremos garantir, essas dicas que nós vamos dar vão garantir uma periodicidade muito maior no seu equipamento, tá? E durabilidade da sua vida útil, tá? E além de melhorar a sua performance de trabalho. Recentemente eu fui dar um treinamento e as pessoas não conheciam bem o produto ITER, então vou usar uns 5 minutos aqui do nosso tempo para falar rapidinho, nem 5 minutos, uns 3 minutos para falar da nossa empresa. A ITER começou as suas atividades em 1985, tá? Ela foi fundada por 2 espanhóis, é uma empresa, na época era uma empresa 100% nacional, como eu digo, 98%, porque os dois fundadores são espanhóis, tá? Ela começou na área de manutenção, aí em 65 ela conseguiu, iniciou a fundação da empresa para serviços de montagens em usina, né, como eu te falei, só para manutenção. Em 71 ela teve a qualificação Petrobras, em 80 ela foi qualificada para plantas nucleares, aí depois começou a lançar válvula. E aí vocês vão ver uma coisa aqui, 85, 86, 87, 89. Ela lançou a válvula 85, antes ela já tinha lançado outras válvulas, 900, 500, que são válvulas antigas. 85 ela lançou a válvula 85, é uma Globo. 86 lançou uma válvula o modelo, a série 86, que também é outra Globo. 87 ela lançou a válvula borboleta 87, 89, 89 e assim sucessivamente. Ou seja, não foi nenhuma coincidência quando vocês escolheram uma válvula 85, 86, 87, 2003, 90, vocês vão saber que essa válvula foi produzida nesse ano, tá? 85, apesar de ser uma válvula muito antiga, é a válvula com maior venda no mercado nacional, essa válvula Globo 85. Depois, em 2009, não aparece aqui, nós fomos vendidos para o Grupo Taico, depois virou Pentair. Em 2015, ela fechou as portas, tá? A Pentair deixou de trabalhar no mercado. Em 2016, a Sarco, 7 meses depois que a Pentair fechou a ITER, ela adquiriu a ITER e voltamos ao mercado nacional, ao mercado de trabalho produzindo as válvulas ITER. Nosso serviço é de consultoria técnica, damos serviço de assistência técnica, consultoria técnica. Vocês precisam de informação técnica, folha de dados, qualquer coisa dos nossos produtos, vocês nos consultam, ou mesmo precisam de uma orientação técnica de montagem, vocês vão ver na frente, na apresentação. Consulta a gente, assistência técnica, instalação, comissionamento. Estou com uma dúvida de instalação, comissionamento, preciso de um apoio da ITER, pode contratar a gente. Temos centro de serviços e fornecemos as peças originais. Esses são os nossos modelos, como eu te falei, aquela 85, aqui 89, as rotativas, VT, segmento esférico, obturador excêntrico, série 87, RTC, temos as válvulas condicionadoras, piloto, superaquecedores, válvula misturador de água, descarga de fundo. Então, esses são os nossos produtos que boa parte de vocês já conhecem, tá? Mas nós não estamos aqui para fazer propaganda da ITER, nós estamos aqui para falar de manutenção de válvulas. Então, vamos começar. A gente tem a cultura de toda vez que parar uma planta, precisam fazer manutenção, principalmente o segmento de usina de álcool-açúcar, que tem a safra, eles usam muito esse serviço. Parou, vamos colocar. Era muito comum tirar todas as válvulas e mandar para manutenção. Mas nem sempre elas precisam. E quando devemos fazer a manutenção dessas válvulas? Depende. Como que você tem cuidado da sua válvula? Tá? O que você tem feito para que a sua vida útil ela prolongue mais do que o normal, né? É como uma saúde, né? O que você tem feito para você ter uma vida maior, tá? Você não vai no médico, não faz
os check-ups periódicos. Equipamento, como eu falei, não só a válvula, qualquer equipamento, o seu carro, tudo, você precisa ter um cuidado periódico nesse equipamento para que ele tenha um padrão de vida melhor, tá? Uma vida útil melhor, né? No caso, padrão de vida seríamos nós, né? Quando vamos no médico. E para responder essa pergunta, eu vou sugerir para vocês a manutenção preditiva. E o que é uma manutenção? É um jeito de você antecipar e encontrar raízes de futuros problemas em máquinas e equipamentos, tá? Antes deles se tornarem potenciais. Tá? Ou seja, é como eu falei, é como você fazer um check-up no corpo. Pô, eu tenho pressão alta, pô, vou precisar tomar remédio. Você não precisa ter um um ataque cardíaco para saber que você tem pressão alta, né? Tem problema no coração, né? Você precisa fazer. Ah, Vasco, mas eu vou todo ano no médico. Ótimo, eu vou todo ano no médico. Mas você periodicamente mede a sua pressão? Não. A preditiva é exatamente isso. É você periodicamente fazer a sua pressão. Pegando outro exemplo, que é exatamente a diferença de manutenção preditiva e manutenção preventiva, é exatamente isso. Vamos pegar o exemplo de um carro. Tá? O que você faz num carro? Eu troco o óleo para 5.000, 10.000 quilômetros, não sei, ou faço de 6 em 6 meses, eu vou lá e troco o óleo. Perfeito, você está fazendo manutenção preventiva. Mas o que é preditiva? É você ir periodicamente, eu vou abastecer o carro, ou vou calibrar os pneus, ou vou fazer qualquer serviço, vou colocar água no limpador que secou, a água do limpador do para-brisa secou. Pô, sabe uma coisa? Eu vou checar o óleo. Porque mesmo você fazendo a preventiva de 6 em 6 meses, trocando o óleo, será que não está dando perda de óleo? Será que não está vazando e você não reparou? Então, a preditiva é exatamente isso. Eu vou examinar o nível do meu óleo para ver se ele está de acordo. Então, essa é a diferença de manutenção preventiva da preditiva. E como executar isso? Vamos executar através de um monitoramento periódico por meio de inspeção visual, análise de vibrações, ultrassom e técnicas de análise não destrutivas. Tá? Nós vamos falar todos esses itens aí nos próximos slides, tá? E vocês vão enxergar, tá? O que nós queremos, o que a ITER quer levar para vocês. Porém, é muito importante vocês terem a folha de especificação das válvulas. O que é a folha de especificação? A folha de especificação é aquela folha que põe todos os dados de informação do equipamento, como que ele foi especificado para atrapalhar, desde as condições de pressão, temperatura, vazão. Isso aí eu até vou mostrar mais à frente nos slides. Então, primeira coisa, inspeção visual. É aquela mais fácil, é aquela que você vai lá e verifica como que está o equipamento. E durante as nossas idas constantes em empresas, né, a gente tem que verificar, tá, esqueci de para isso não precisa de uma lupa não, pessoal. Eu coloquei aqui a lupa, vou ter que comprar uma lupa. Não precisa comprar a lupa não para ver isso. Isso é com os olhos mesmo. O máximo é o óculos, né? Como eu que sou meio ceguinho, cheguei a uma certa idade que a gente perde a vista, e logicamente o óculos de segurança, não esqueçam disso. E para no nosso caso, para fazer nossos inspeções visuais, tá? A gente criou aqui um ENGAP, que é um checklist, tá? Não obrigatoriamente vocês precisam desse modelo, mas vocês podem criar cada um dentro da sua planta, né? Criar um checklist de vocês. No caso aqui, o nosso, o que nós colocamos? Ó, nós chegamos aqui, o estado dos manômetros, as conexões pneumáticas, a válvula, o posicionador, se apresentam vazamentos, tá? As conexões elétricas, como elas estão, tá? Se elas estão suportadas adequadamente, se existe um trecho reto a montante e a jusante adequado. Essa é uma situação meio
meio complicada, que a gente visita as plantas e a gente verifica que tem muitas unidades, tá? Muito antiga, em que você desce uma tubulação, aí põe a curva, aí já coloca a válvula e já sai a curva. Essa situação, ela não está obedecendo às normas, e não é do fabricante das válvulas, é norma de tubulação. Isso pode cavitar, pode dar alto ruído, pode dar vibração, pode acontecer várias coisas. Não é ideal. Mas o que eu escuto muito, mas Vasco, pô, já está funcionando há 30, 40 anos que tem essa planta, funciona desse jeito. Está funcionando? Tudo bem, não precisa mudar. Agora, se estiver prejudicando a válvula, tem que pôr no futuro uma alteração de modo que ela atenda às normas. Vazamento em junta e gacheta. Isso é coisa que não acontece, né? E vocês vão ver nos próximos slides. Válvula dando passagem acima da tolerância. Como é que eu vejo isso? Também vai ter um slide informando isso. Vibrações, lembra que eu falei acima, né? Que a montagem não está adequada, mas não é só por causa disso. Também vou mostrar para vocês futuramente, em outros slides. Apresentando ruídos, tá? Controle instável, atuador com vazamento, inclusive a bucha e a haste. Ninguém verifica a bucha e a haste. Às vezes circula o atuador lá em cima, mas esquece de ver a haste, se embaixo não tem, é onde tem bastante vazamento, né? Pressão da rede, isso também vou mostrar para vocês. Agora, pressão do fluido de entrada, de saída, temperatura do fluido, isso são coisas que você precisa da folha de dados, também vai ser apresentado. Mas isso aqui acontece constantemente, tá? Às vezes o cara usou a válvula, mudou a condição de processo. Eu tinha uma bomba que alimentava essa válvula, agora eu coloquei uma segunda bomba e às vezes trabalho as duas juntas. Será que essa válvula está preparada para atender as duas bombas? Não sei, tem que verificar a folha de dados dela. As percentual de abertura, como é que elas estão, tá? O estado da pintura e a apresentação de algum tipo de corrosão externa. Aqui é um sim ou não, tá? A gente consegue preencher. Eu acho que cada um pode criar a sua planilha conforme achar melhor, tá? Então, vamos pegar boa parte daquilo que nós vimos, a gente vai encontrar agora. Gacheta vazando. Gente, isso é a coisa mais comum a acontecer. A válvula, quando ela sai de fábrica, ela sai apertada a frio. Com o passar do tempo, o movimento da haste, ela vai desgastando um pouco as juntas, as gachetas. E isso é coisa mais simples, e não só simples, como periodicamente, preditivamente, você tem que fazer. Ir apertando constantemente. E é uma coisa muito simples para se fazer, tá? Você precisa somente de uma chave de boca, tá? Você vai com a chave de boca, aperta um quarto de um lado, depois aperta um quarto do outro, e assim vai sucessivamente até sanar o vazamento. Não apertem muito, porque se vocês apertarem muito, vocês podem agarrar um pouco a haste e ela começar a dar trancos para abrir. Então, é o suficiente para sanar o vazamento, depois dá um quarto. Mas sempre dessa forma, um quarto de um lado, um quarto do outro jeito, do outro lado. Mas Vasco, são vários tamanhos de porca, vou ter que andar com um conjunto de chave de boca. Que tal usar a inglesa como... Se você é como eu, que não sabe a diferença, que quando olha uma porca, olha assim, isso aí é mais de 1/8 e menos de 2 polegadas, use a chave inglesa, tá? Vasco, mas você falou no momento de segurança que teria que usar a chave adequada. Perfeitamente, eu falei. Só que aqui você não tem que dar aperto, você só tem que encostar. Você não vai fazer nenhum aperto. Então, você não vai ter que fazer nenhum esforço, uma chave inglesa você utiliza e sem dificuldade nenhuma vai conseguir trabalhar. E você vai conseguir, numa caldeira que você suba, tem várias válvulas lá, e você vai usando com a chave inglesa de 8, e você consegue apertar bastante porcas, até de 12. Outra coisa, eu falei alimentação de ar.
Gente, a plaqueta aqui, essa plaquetinha aqui da válvula, ela mostra qual a pressão de alimentação de ar comprimido, tá? Por quê? Você tem, esse atuador aqui é um atuador diafragma, você podia ter um atuador pistão aqui. E mesmo sendo diafragma, ele tem várias pressões de ajuste, tá? E eu como eu comento, é um binário complicado você falar, que você fica falando com o computador, a gente não consegue falar olhando para vocês, né? E não dá para ter uma participação maior de vocês, mas eu vou questionar aqui. No caso de atuadores diafragma, qual a pressão máxima que o diafragma permite? Alguém quer chutar? Eu não sei o que vocês falaram, mas a resposta é 50 PSI. E vocês estão conseguindo enxergar aqui quanto é que está essa válvula? Isso aqui é casos reais. Olha, ela estava com 90 PSI. Desculpa, 85 PSI. Tá? É muita pressão. Ela vai. Mas Vasco, então se a máxima é 50, por que não estourou? Porque não estourou agora. Mas com o passar do tempo de abrir, às vezes essa válvula está trabalhando, ela trabalha bem uniforme, a variação dela, ela trabalha numa abertura constante praticamente, ou quase constante, né? Mas se é uma válvula que fica abrindo e fechando, com certeza esse diafragma já teria estourado. É a mesma coisa daquele produto que você compra, né? A validade vale por 6 meses. Beleza. 6 meses, não, vamos pôr aí 90 dias. Uma caixa de leite vale por 90 dias. Você pode tomar esse leite com 95, com 100 dias? Provavelmente sim. Tá? Se o leite foi conservado direto, legal, dentro da geladeira, sabe? Não ficou exposto ao calor, com certeza você pode fazer isso. Tanto é que eu recomendo, tá? Se a pressão da válvula é 35, se você quiser usar 40 PSI, pode usar 40 PSI. É melhor usar 40 do que 30. Porque se você tiver alguma perda, algum vazamento aqui em algum lugar que você não notou, tá? Na verdade, se você está pondo 35, ele pode estar em 32, 33 e ser prejudicial à abertura da válvula. Como eu falei para vocês, tá? Olha aqui a plaqueta aqui, ó. Essa plaqueta, essa que está aqui na torre do atuador, e ele fala, nesse caso é uma válvula 38 PSI. Eu, se tivesse que ajustar, eu ia pôr 40, 42 PSI. Outra coisa, olha o filtro regulador de ar. Gente, como é que eu sei qual é a pressão que está alimentando esse posicionador, esse atuador? Não tenho a mínima ideia, né? E, como eu falo, esse aqui é o pior dos atuadores, dos filtros que nós temos, tá? Desculpe se tem alguém aí de operação, mas aqui a operação, não está vedando bem, que ele desce esse copinho aqui e sai jogando 70, 80, 90, 100 PSI. Aqui já é mais difícil, porque tem que ter uma chave para soltar aqui a conta POCA, depois tem que ter outra chave, ou seja, não consegue fazer nada manualmente. Aqui ele consegue manualmente. Então, gente, uma visita na área periodicamente para detectar essas falhas que tem aqui é importantíssimo. Tá? Outra coisa, gente, a válvula tem sentido de fluxo. Tá? E a válvula ela consta, nesse caso é uma seta fundida, mas pode ter uma setinha, tá? Então é muito importante. Mas vamos supor que fosse aqui uma plaqueta, uma plaquetinha aqui com a seta, não fosse fundida no corpo. Tenho dúvida? Liga para o fabricante. Olha, eu tenho essa válvula número tal, série tal, qual é o sentido do fluxo? Porque não existe regra. Essa válvula, por exemplo, ela entra por cima e sai por baixo. Não existe regra. A válvula pode entrar por cima e sair por baixo. Ela pode entrar por baixo e sair por cima. Tá? O que determina isso são os internos da válvula. Se essa válvula é um interno anticavitante, baixo ruído, entendeu? Dependendo do tipo do interno, é que vai determinar, balanceada, vai determinar se essa válvula entra por cima ou sai por baixo.
O que acontece, principalmente em válvulas novas, tá? Às vezes você contrata-se uma empresa de montagem, e na hora que ele vai montar, ele pega 8 válvulas que entra por cima e sai por baixo, e 2 entra por baixo e sai por cima. E o cara começa a montar tudo numa posição e não olha a seta, chega a 2, ela monta o contrário. Se montar o contrário, o que, que vai dar? Vibração, ruído alto, vai dar cavitação, não vai dar controle. Pode acontecer vários desses fatos aí. E a pessoa não nota isso aí. Aí não está contando. Então, é importante vocês checarem, tá? Isso aqui. Quando a válvula sai para manutenção, é difícil acontecer isso. Por quê? Porque, como já tem toda a montagem da tubulação, da alimentação de ar, então a pessoa, se tentar montar o contrário, não vai conseguir, porque vai ver que está tudo fora de. Não era desse. Esse conector aqui não estava. Ficou curto, né? Porque virou para o outro lado. Olha, o conector não. O tubo de vinil, o tubo de inox, tá? Os tubos, né? Eles não vão encaixar. Então já é comum. E normalmente o posicionador já está voltado para o lado certo. Numa válvula nova, quando se vende, a gente não tem o projeto, não está vendo como que está. Então a gente tem um lado padrão de montar o posicionador. De repente, essa montagem, essa primeira foto aqui, o que acontece? Quando vocês forem montar, o posicionador fica para o outro lado e não vai ter acesso ao instrumentista para ele mexer o posicionador. Nesse caso, liguem para a ITER, tá? Montem, logicamente, na posição. Liguem para a ITER, para o fabricante da válvula, e peçam orientação para virar o atuador, sem mexer na válvula, dá 180 graus aqui na torre, no atuador, para colocar o posicionador na posição que vocês precisam. Tá? Sempre que tiverem isso, contactem o fabricante. Outra coisa, montagem de válvula. Olha só o estado dessa válvula aqui. Essa válvula de um cliente, é uma válvula de partida da caldeira, para vocês terem uma ideia. Essa válvula já foi, eles modificaram, fizeram manutenção. É aquilo que eu falei, tem uma situação, uma válvula mal instalada, e o que acontece? Ela pode trabalhar 2, 3 anos do mesmo jeito, sem dor de cabeça. No caso aqui, estava dando de 3 em 3 meses, estavam parando para fazer manutenção. Especificamente, essa é uma válvula muito pesada, e vocês podem verificar que ela está inclinada. O que significa? Se vocês olharem a haste do atuador junto com a do obturador, ela está bem inclinada. Significa o seguinte, ela vai desgastar muito no final do obturador e pouco no início do obturador, na parte superior. E na parte inferior vai ser o contrário. Ela vai desgastar muito na parte inicial do obturador e na parte final do obturador ela não vai encostar muito, por causa. É só fazer uma linha reta aqui, seguindo essa haste aqui, vocês vão ver o desgaste. O mesmo ocorrendo com a gacheta. Entendeu? E ela vai dar agarramento. Vocês veem que eles puseram até um sistema aqui de apoio, mas não adianta, é muito pesada. Essa válvula, esse atuador é muito pesado, esse equipamento é muito pesado. E se vocês pegarem a norma recomenda até, se você tiver a opção de colocar a válvula deitada e ela de cabeça para baixo, é melhor colocar de cabeça para baixo. Estou falando uma válvula globo, tá? Por quê? Porque o movimento vai ser linear, independente se ela está de cabeça, está na posição normal ou está de cabeça para baixo, vai ser linear. Assim não, é uma válvula globo, tá? Que está trabalhando uma ação linear, porém inclinada com peso excessivo numa das pontas. Então, essa não é a fórmula correta de instalar uma válvula. Então, se vocês tiverem isso, procure numa parada, já fazer uma programação para modificar essa válvula aí. E a alguma pergunta por enquanto? Alguma coisa importante aí que estão questionando? Por enquanto, sem perguntas, Vasco. Tá bom, beleza. Então, vamos lá. Isolamento da tubulação. Gente, isso é outra coisa que
pessoal não cuida, tá? Então, é uma coisa que o pessoal tem que ter uma atenção muito importante nisso aí, porque além de prejudicar o teu processo, tá? Onde que vai prejudicar meu processo? Pô, aqui sai um vapor de 480 graus, tá? Aí chega aquela noite fria com chuva, se entrar esse fluido direto na tubulação, você está automaticamente funcionando como um desuper, né? Está dando refrigerando esse vapor aqui. E às vezes você precisa do vapor numa temperatura X e ele não vai estar abaixo. Então é importante isso aí. E o principal são a parte da válvula, não dá um choque térmico, né? Não só na válvula, como na tubulação. Tá? A tubulação trincou. Trincou, lógico, não teve, trabalha com alta temperatura, não tem um isolamento adequado, tá? E passa calor dentro e por fora está vindo aquela chuva, aquele frio, né? E vai dar um choque térmico e pode danificar tanto a válvula como a sua tubulação. Então, a importância do isolamento da tubulação. E não só isolamento, a gente tem uma distância, como eu falei, falei lá naquele ENGAP, naquele checklist, as válvulas têm um distanciamento ideal, tá? No caso aqui, nós estamos falando de uma rebaixadora, né, de pressão associada a um superaquecedor. Tá? E o que acontece? Ela tem que ter uma distância mínima e trecho reto, gente. Distância mínima, quando a gente fala, é trecho reto. Então, a gente costuma verificar que a válvula está aqui, logo em seguida coloca o D-super. E qual seria essa distância mínima? Seria 6D. E o que é esse D? Tá? Esse D é o diâmetro, D de diâmetro da tubulação. Gente, é da tubulação. Não importa se a válvula é 2 polegadas e a tua tubulação é de 6, é 6 vezes 6. É da tubulação, não da válvula. Tá? Então, vocês têm que ficar bem atentos a isso aí. Por quê? Por que isso? Porque eles consideram que quando está saindo aqui o vapor, ele está saindo ocupando espaço aqui central. E depois de 6D é que toda a tubulação ela está homogeneizada com vapor, de modo que o D-super ele ele abrange toda a área de vapor, vai pegar e não só num ponto aqui, né? Então essa por isso que essa distância de 6D, né? Que é exatamente quando homogeneizou todo o volume de vapor contido na tubulação, pegando todas as áreas. Como eu falei, isso não é do fabricante, que essa distância aí quem determina são o pessoal especialista em tubulação em vapores que determina isso, não é o fabricante da válvula. Lembra que eu falei que a válvula descia a tubulação, já fazia curva, depois ele fazia a curva? Qual é a distância que nós temos que considerar para a tubulação? No trecho reto a montante, 8D. E no trecho reto a jusante, 5D. Tá? Não esse 5D não é para o D-super, para o D-super tem que ser 6D. Mas para uma linha normal, uma válvula qualquer, uma válvula de água, de vapor, de qualquer fluido que tenha dentro, tem que seguir a recomendação do fabricante, é que o trecho reto a montante, na entrada, tenha 8D. E depois, no trecho reto a jusante, 5D. Como eu falei, reto não pode ter curva, tá? E é comum, como eu falei, vir uma tubulação, tem uma curva entre a válvula, depois faz outra curva aqui e sobe a tubulação. Isso, antigamente não tinha essas padronizações, se aplicava a isso. Está funcionando? Deixa funcionar. Agora, se você estiver sentindo que o teu equipamento está tendo um desgaste, ou o teu processo não está trabalhando nervoso, com controle não muito uniforme,
ou ela vibra muito, provavelmente a causa seja essa daí. Então, vocês vão ter que pensar em fazer algumas modificações. Vasco, tem uma pergunta aqui Oi, da Bárbara. Ela quer saber por que não pode alterar o lado do posicionador e o que pode ocorrer quando isso é feito. não pode atuar, não, pode atuar, Porque pode modificar sim, Bárbara. Deixa eu ver se eu entendi. A posição do posicionador pode. Você pode mudar tanto o posicionador, como você pode virar essa torre aqui. Dá para ver o cursor, né? A seta do meu cursor, Iamê? dá para ver sim. Eu acho que ela quer Então, dizer quando estava deitado o posicionador, no caso, né, na outra imagem, na anterior. Acho que é essa. não é do posicionador. Eu acho que nessa daqui, ela está falando dessa aqui. Aqui deve ser essa Pode daqui, né, ser. Bárbara? Você pode mudar aqui, se você quiser pegar esse posicionador e pôr do outro lado, você pode, só tem que desmontar todo esse conjunto e colocar do outro lado, e logicamente você vai ter que fazer uma furação, e aqui tem a plaqueta, você vai ter que fazer, é um trabalho, é possível, mas o trabalho é muito maior. Eu vou te garantir que é mais fácil você soltar esses parafusos e você virar o atuador, vira todo o atuador para o lado seguinte. Se eu não entendi, Bárbara, depois você manda uma mensagem aí mais clara, ou se quiser entrar depois em contato com a gente, você entra em contato e a gente te esclarece melhor. Qualquer dúvida que eu não esclarecer bem aqui, vocês podem usar meu telefone e falar comigo direto. Ai, Vasco, desculpa, é Tiago Bárbara. É que eu só vi o Bárbara aqui. Desculpa, Tiago. Tiago, desculpa, Tiago, Isso. então, Tiago, desculpe aí. Desculpa. Tá? Então vamos lá. Pessoal, esse aqui é um caso muito interessante que aconteceu. Tudo que vocês estão vendo, como eu falei, são fotos reais, fotos de plantas. Vocês estão vendo as plantas aí do lado, a operação. Isso é uma coisa que pode acontecer. A minha pergunta é, será que essa válvula deveria estar aí? Provavelmente vocês não estão entendendo a minha pergunta, mas vamos lá. Eu estive nesse local, essa válvula aqui é um de superaquecedor, ela reduz 67 para 1,5 kg, essa válvula, só que ela precisa de um sistema de resfriamento. Então ela joga uma água aqui, né, que aqui está entrando o vapor superaquecido, aqui entra um vapor em torno de 480, 490 graus, e ela vai sair aqui em 300, tem que sair aqui em 360 mais ou menos, tá? E você põe essa água aqui para resfriar como um superaquecedor, né? Ela joga água aqui para resfriar. O que que acontece? Essa válvula não estava jogando água suficiente para resfriar. Bom, mas foi feito todo o cálculo, estava tudo certo, o CV da válvula foi feito correto, tudo bem. Por que não estava dando? Vamos lá verificar. Será que foi alguma sujeira que entupiu a gaiola? Mas vamos ver lá. É uma água desmia, uma água limpa, tudo. Não tinha razão para não estar acontecendo. Aí fui verificar em campo, analisei lá e olhei para a plaqueta e vi que o CV dela na plaqueta, essa válvula estava com CV na plaqueta, não correspondia ao real. Eu falei, pô, mas vem cá, aqui deveria ter uma válvula com CV 27, era 27 e pouco, eu não me lembro qual era o CV. E quando eu fui ver a plaqueta, era o CV baixo, era 7,3. Falei, não, alguma coisa está errada. Aí eu verifiquei, liguei para a empresa, falei, vem cá, me vê essas válvulas que foram fornecidas. E o que, que aconteceu? Nós tínhamos duas válvulas do mesmo tamanho, não me lembro se era uma polegada e meia, que foram vendidas iguaizinhas, externamente, iguaizinhas. E o que que fizeram? Acho que todo mundo aí já deduziu, né? Pegaram a válvula com CV baixo, é que eu me lembro perfeitamente, essa válvula está atrapalhando, mas se você tirasse essa válvula aqui, você ia ver atrás, ela um pedacinho dela instalada. A válvula que deveria estar aqui estava lá atrás, e a que está atrás, e essa daqui deveria estar instalada lá atrás, naquela outra tubulação. Ou seja, é um erro comum, uma válvula parecida, mesmo tamanho, mesmo estilo de válvula,
e foi instalado. A única coisa, internamente, elas eram bem diferentes. Por sorte, aí, tanto essa aqui como a outra eram válvulas que trabalhavam com temperaturas altas, né? E não afetou. Mas imagine se fosse uma válvula de lá trabalhasse com água, e aqui, apesar que essa aqui também trabalha com água, desculpa. Mas você imagine que essa aqui foi projetada para trabalhar, se tivesse sido projetada para trabalhar, essa aqui está projetada para trabalhar com água a 100 graus, 98 graus, e aquela fosse uma válvula que trabalhasse com vapor de 380 graus. Essa válvula aqui, os internos dela, foi projetada para trabalhar numa temperatura máxima de 120 graus. Os internos dela podia ter um anel que não suportasse aqueles 360 graus. A válvula teria travado, teria danificado totalmente ela. Por quê? Porque ela foi projetada para trabalhar até 120 graus. E a tomada, imaginando, né, não era, mas imaginando que trabalhasse com 380 graus. O interno dela não está preparado para 380 graus. Ela foi preparada para interno de 300 e até 120, 140 graus mais ou menos. Então, além de prejudicar o processo, porque o CV é menor, ele altera, ele podia ter acontecido uma coisa mais grave, ter danificado a válvula por causa de pressões por condições de temperatura ou até de pressão mais alta, que não deixasse ela operar adequadamente. Tá? Outra coisa comum que tenho visto muito é exatamente isso. Gente, essas válvulas não podem ser aplicado parafuso. Não adianta me falar, mas é melhor parafuso, tudo. Não é questão de ser melhor, é uma questão das normas. Aí tem que ser prisioneiros. Não adianta vocês colocarem parafuso que não é o ideal. Não é o ideal, não. Não é o que a norma recomenda. Como eu escrevi assim, não foi assim que a norma ensinou. Tá? Tem que colocar. Ah, mas eu estou porque o que pode acontecer aqui? Ele pode começar, ele não tem a força, né, que tem o prisioneiro, e ele pode começar, com o passar do tempo, escapar. Isso não foi próprio para isso. Tem uma norma de parafuso, 8N, tudo, cada válvula, de acordo com a pressão, do tamanho da classe dos flanges, depende do fluido, ele tem uma aplicação. Não é para pôr parafuso, gente. Isso é coisa fácil. Encontrou uma situação dessa, compra os prisioneiros, sai tirando um, tira esse aqui, substitui o prisioneiro. Você não precisa parar a planta, não precisa fazer nada. Simplesmente você consegue corrigir isso sem precisar parar a planta, sem muito trabalho. Trabalho precisa, porque você vai ter que trocar tanto de um lado como do outro. Vai perder aí tranquilamente 1 hora fazendo esse trabalho aí. E normalmente está um calor enorme aí, né? Às vezes essa válvula aqui, quem não sabe, quando está pintado dessa cor alumínio aqui, por quê? Porque ela é alta temperatura. Inclusive, vocês podem ver que isso aqui tem um castelo alongado, né? Exatamente, porque aqui deve ser bem quente. E falta isolamento. Aqui, ó, isolamento. De um lado tá, do outro lado não tá. Vazamento, tá? Isso é a coisa que acontece. Isso, se não for cuidado, ele vai gerar um desgaste, o famoso caminho de rato, né? Que vai ocasionar no corpo, no castelo. Então, o que acontece? Quanto mais rápido vocês resolverem isso, porque às vezes você vai ter que recuperar tanto o castelo como o corpo com solda e usinagem. Às vezes não dá, não vale a pena você substituir, mas qualquer uma das suas soluções sai caro. Então, quando começar a acontecer isso, começa a se preocupar o mais rápido possível para fazer o reparo dessa válvula. Tá? Outra coisa, de vez em quando o pessoal mete solda aqui. Se vocês meterem solda, vocês mataram toda a válvula aí. Aí a coisa é pior ainda, tá? E eu já vi em vários lugares meterem solda para poder sanar isso aí.
Coisa que Vasco, eu tem tenho uma... visto... Oi. Eu acho que é Ah, sobre o slide anterior a esse. O Cláudio está perguntando aqui, geralmente, não, o Erickson está perguntando aqui, essa válvula estava respeitando o 8D? não sei pela volta aqui, eu tenho que ver, eu não tenho como enxergar aqui, tá? Mas ela está um trecho reto. Eu não consigo, eu teria que sair daqui até aqui 8D e 5D daqui para lá. Espero que ela esteja obedecendo os 8D, mas não dá para saber. Pela essa foto eu não consigo visualizar se ela está obedecendo ou não. Tá, tem mais Tá? uma pergunta Mas aqui do Tiago. Pode terminar. né? Pode, Tem mais uma pergunta aqui do exatamente. Tiago, que é assim, com relação à distância do PT-100 ou termopar para aferição e controle da temperatura do vapor via de super, qual a distância mínima de trecho reto? Seria também o 6D para garantir a Não, homogeneização do vapor? não, é maior. Tá? Eu não lembro agora de cabeça, mas eu acho que são 16D. Tá? Ele não precisa ser trecho reto, viu? Tá? Ele pode ter, porque você não vai conseguir uma distância. Às vezes, o que você tem? Você coloca, sai o de super, aí você faz uma curva, aí da curva você vai medir, mas eu vou verificar e te respondo isso aí no teu e-mail, aí algum contato, mas se eu não me engano são 16D a distância entre de trecho reto para o PT100. Mas Tá, isso eu garanto para você que eu respondi. O Diolene É. está perguntando: o vazamento pelas juntas também podem ser corrigidos com o aperto dos parafusos? Olha, quando chegou nessa altura aqui, com certeza não. Tá? O que pode acontecer é no começo, que entrou em operação, foi feita uma manutenção, e o que aconteceu? Começou a vazar, você vai lá e aperta e você consegue sanar. Aí significa que foi falta de aperto. Tem torque, depois vocês consultarem, tem umas tabelas de torque de aperto. Às vezes o pessoal aperta só na mão, e em vez de usar um torquímetro, o que acontece? Quando você aperta na mão, você não aperta uniforme. O que pode acontecer? Você apertou muito do lado oposto e desse lado você não apertou. Primeiro você apertou, mas é famoso, tem que cruzar, perfeito. Mas será que você aqui deu 100 newtons de aperto e aqui deu 100 newtons, aqui você apertou 60 newtons, aqui você apertou 85 newtons. Então, conforme você vai apertando no braço, você não consegue medir a força que você aplicou. E o que significa? Que você, quando apertou muito aqui, você estrangulou aqui a junta e esse lado aqui não estrangulou perfeitamente. E aí vai dar, é o que normalmente acontece. Nesse caso, não adianta você querer apertar. Nesse caso, eu te garanto que não, que já danificou a junta, essa parte aqui, pode tentar apertar, que nesse caso você não vai. O máximo que você vai conseguir é minimizar, mas com o passar do tempo ele vai aumentar. Se é no início de operação, foi falta de aperto, talvez você consiga corrigir. O ideal é sempre apertar com o torquímetro e procurando a tabela de acordo com a especificação da porca e do prisioneiro. Quando vocês tiverem dúvida qual é o tipo de porca, liga para o fabricante, passa o número de série da válvula e a gente identifica para você qual tipo de porca e qual o torque que você tem que dar no aperto deles. Tá? Lembrando que se o torque, vamos supor, é 500 newton, você começa com 250, em cada um sempre 50%, aí o segundo aperto, isso é o mínimo, se quiser fazer de 100 100, cada um faz, mas no mínimo você tem que colocar primeiro aperto 50%, depois o segundo aperto 100%, e depois você vai reapertando todos eles até chegar na pressão, no caso, 500 newtons. Esse newton é um valor simbólico, tá? Gente, eu vou ter que dar uma corrida aqui, que tem bastante slide ainda. Isso aqui é uma coisa muito comum acontecer. Eu notei agora, para quem não está visualizando, ó, isso aqui é o braço que vai no que vai nesse link aqui, tá? Opa, foi um a mais.
é o que vai nesse link aqui para controlar o posicionador. Tá? E o que acontece? Estranhamente, eu tenho visitado empresas e tenho encontrado muito... Tem dois tipos de montagem aqui. Eu tenho encontrado um dos dois tipos. Pergunto para vocês, qual a alternativa certa? É a 1 ou é a 2? Como é que vocês têm montado na sua planta? Tá? Pensem. Quem falou alternativa 1 é certa, acertou. Quem falou que a alternativa 2 errou. Mas Vasco, eu coloco na alternativa 2, nunca tive dor de cabeça, nunca aconteceu nada. Perfeito, é o que eu falei. Você pode tomar um copo de leite com 15, 20 dias de vencido, não vai te fazer mal, entendeu? Por quê? Aí você me pergunta por que a alternativa 1 é certa e a 2 é errada. Por quê, gente? Tá vendo? Aqui você coloca o link em cima, onde encosta aqui na haste do obturador, né? Aí você põe a porca. E o que é essa segunda porca? É a famosa contraporca. Essa porca vai travar essa. Você já viu quando você coloca duas portas juntas, como é para depois tirar, soltar? É difícil. Aqui não, aqui você só tem uma porca, você não tem a contraporca. Se ela não estiver bem apertada, se houver uma vibração, alguma coisa, essa porca ela desce. E se ela descer, vai soltar o garfo que está acionado aqui ao link e vai perder todo o comando. Tá? Então, utilize a forma certa. Tá? Ah, mas eu estou usando essa aqui, nunca deu dor de cabeça. Perfeito, nunca deu, mas o correto é sempre assim. Essa conta porca eu te garanto que dá muito mais garantia de travamento do link, do garfo do que desse jeito aqui. Tá bom? Outra coisa aqui que eu vou falar para vocês é que é uma montagem, lembra aquela válvula, tá? Nós temos algumas válvulas que são muito pesadas e a gente criou essa entrada aqui, nessa rosca aqui no meio, que é justamente para o pessoal colocar um olhar. E o que aconteceu? Eu fui visitar uma vez uma usina e era uma válvula duplação e eles tinham ligado a tomada onde se coloca esse olhar, que é exatamente para erguer e descer a válvula. Por ela ser muito pesada, descer centralizada, você precisa de grua. E, logicamente, aqui é fechado, não estava entrando ar. O certo é entrar por aqui, onde fica o respiro. Tá? Então, tomem cuidado. Se fosse simplização, logicamente não ia funcionar, porque não ia entrar. Mas como era duplação, tá? Essa válvula estava operando com posicionador com duplação, ela não vedava 100%, porque a alimentação em cima, que era o apoio, não estava operando. E falando no respiro, vou ter que dar uma acelerada. Falando no respiro, é muito comum você encontrar isso aqui, o atuador sem esse respiro. A gente recebe aqui, eu não coloquei foto, eu fiquei de colocar e eu esqueci, me desculpem. Mas você encontra a válvula cheio de água por dentro, ressecou o atuador, desculpa, o diafragma, a mola toda corroída. Por quê? Porque perdeu esse respiro aqui, ou tiraram para alguma coisa e deixaram sem. E quando a chuva cai, ou algum vazamento de água, própria lavagem, entra água. Vasco, mas eu não tenho esse respiro, como é que eu faço? Gente, pegue um conector, pegue um tubing de cobre, de inox, e faça esse famoso cabo de guarda-chuva. E aqui funciona como respiro. Por quê? Porque quando o ar está entrando por baixo, mas ele fica acumulado aqui dentro e precisa ter esse respiro. Então, por isso que precisa sair o ar. Se você pluguear, você tira o respiro. Então, você precisa ter um respiro para sair. Então, faça desse jeito aqui, ó, um cabo de guarda-chuva. O pessoal fala que desse jeito aqui, no padrão que a ITA fornece, os fabricantes fornecem, diz que tem uns mosquitinhos que às vezes entopem isso aqui. E aqui, desse jeito, é mais difícil de entupir. Então, muita gente substitui esse por esse. Mas qualquer um dos dois vocês podem aplicar. Tá? Aqui a válvula com travamento manual, não esqueçam sempre quando operarem ela manualmente, quando voltarem à condição automática, não esqueçam de travar
o volante para ele não ficar, para ninguém ficar mexendo lá e mexendo ele, atuar ele manualmente, tá? Pelo menos a pessoa sabendo que está travado, opa, se está travado, não é para mexer manualmente, né? Vai ter que raciocinar isso. Outra coisa, o pessoal tem me falado de válvula, válvula, eu fiz manutenção, mas ela não está vedando bem. O que nós orientamos vocês a fazerem? Tá? A válvula não está vedando é uma coisa que pode acontecer. O que significa? O plug não está, o obturador não está forçando bem a sede. Se vocês pegarem, abrirem a mão aqui, abrirem a mão e pegar a mão esquerda e com a mão direita você fizer esticar um dedo e encostar na palma da mão, se você encostar, ele só vai ter um contato leve. Se você empurrar o dedo, vocês vão ver que ele afundou um pouco a palma da mão, né? Não que a série tenha essa elasticidade. Mas o que vai acontecer? Você comprimiu melhor, tá? O dedo na pele. A mesma coisa você vai fazer no obturador. Qual é o macete aqui? Você, quando a válvula estiver dando passagem, você abre a válvula em 5%, 5%, pode ser 10%, 15%, mas 5% é suficiente. Solta a contraporca, solta a contraporca, desce ela aqui na metade, aperta uma com a outra, tá? De modo que agarrar, e vira a porca no sentido horário, dando meia volta. Tá? Essa meia volta significa que a haste do obturador ela vai descer. Então, vamos dizer, 4/20, né? Então, quando ele chegar em 4,5, tá? Ela já chegou no final da escala, mas esse meio milímetro, meio miliamperes, ele vai forçar um pouquinho mais, ou seja, ela vai encostar e antes de chegar ao final do curso, ela encostou, mas ainda vai dar uma apertada a mais. Gente, se alguém depois tiver alguma dúvida, me liga, que eu estou preocupado com o tempo, e eu garanto para vocês vão melhorar a vedação dessa válvula. Tá? Aqui eu estou fazendo isso, tá? Um cliente fizeram manutenção e eu fui lá e, pô, não está vedando, eu estava perto da região, fui lá, mostrei para eles, fiz uma válvula, as duas estavam vazando, e resolveu o problema de vedação. Tá? Aqui é uma posição do link, do posicionador. Gente, nós temos aqui o posicionador. Quando vocês forem instalar um posicionador, lembre de colocar o link na linha em reta, ela na horizontal, com a válvula em 50% aberto. Por quê? Eu fiz essa curva aqui, vocês vão ver. Se você começar o link reto aqui em 0 ou 100%, olha a volta que ele tem que fazer. Tem que fazer toda essa volta aqui. Tá? Nesse caso, ele vai fazer essa volta para cima e essa volta para baixo. Tá? Só corrigindo. Ela vai fazer essa volta tanto qualquer posição, só que a diferença é que ela vai subir, vai subir esse curso e vai descer esse curso. Se você colocar aqui, ele vai subir todo esse curso. Se você colocar aqui, ele vai descer todo esse curso. E o que aconteceu aqui? Eles colocaram aqui, quando chegou mais ou menos aqui, ele bateu aqui no batente, ele não teve o curso total, ela não abria 100%. Então, isso é uma norma. Você vai colocar o posicionador, o link tem que estar em posição reta, de modo que ele faça o curso o menor possível. Mais uma vez, dúvida, depois vocês me ligam. Tá, sustentação de válvula, vibração, efeito mola, isso aí é uma coisa que... Mas nunca soldem, tá? Nunca coloque uma peça soldada aqui que você tira todo o sistema de mola de amortecimento da válvula, da linha, né? Não é só da válvula, da linha. E quando as válvulas são preservadas? Pessoal, vocês receberam uma válvula nova, sobrou para manutenção, ela tem que sair protegida. Não pode acontecer isso que aconteceu aqui. Vocês estão vendo aqui que a válvula está exposta, correndo risco de sujeira e entrou. Se entrar desse jeito, pode começar a jogar água aqui, lavar, porque
se entrou sujeira aqui, quando entrar em operação, é como um pistão de carro. Ele começa a movimentar e o que vai acontecer? Ele vai riscar todo o obturador. Desculpe. Isso aqui é só para remover quando for instalar na linha. Tá? Ah, mas eu vou instalar agora. Só que o que acontece? Ah, vou instalar agora, apareceu uma outra situação, você vai cuidar, te chamaram para uma reunião, tudo, você não vai poder acompanhar a montagem, aí vai ficar 2, 3 dias desse jeito. 2, 3 dias com vento, com chuva, com tudo, nós vamos ter sérios problemas na vedação dessa válvula. Por quê? Porque entrou impureza. Ou seja, por melhor que tenha sido a manutenção que vocês, que a ITER ou qualquer outra empresa tenha feito, se perdeu aqui. Os acessórios, como eu falei, cuidado. A solenoide, um dia me liga, a solenoide não está funcionando. Pô, mas vem cá, essa solenoide é 110 volts, você não está jogando 24? Não, está 110. Mandamos um técnico lá para Curitiba, de avião, que era emergência, tudo. Chegamos lá, e eu tinha falado para o cara, já checou se está chegando 110 volts aqui? O cara, não, medimos, não. Chegou lá, o técnico viu que ninguém tinha medido, que falaram que mediram, não mediram, mandava abrir, a válvula não chegava. Por quê? Porque esse cabo estava quebrado, um cabo estava rompido, não chegava o sinal aqui. Mandamos um técnico para Curitiba exatamente para isso. Logicamente, a ITER cobrou esse serviço, porque não caracterizou garantia, e até os caras pediram desculpa para a gente. Pô, você me orientou, Vasco, que eu não segui o que você... Agora eu tenho que pagar pelo meu erro. E teve que ir de avião e voltar, já imagina o custo disso aí. Aqui é o teste de análise não destrutiva. Lembra que eu falei que aqui a utilização de um detector de ruído. Pessoal, eu estou passando um pouco do tempo, mas acho que dá para a gente. Eu não tenho problema nenhum. Se alguém tiver algum compromisso, eu entendo a saída, mas eu vou demorar mais aí uns 5 minutos, mais ou menos. Então, você tem detector. É um jeito de você verificar se está dando passagem ou não. Tá? É só para uma análise superficial, mas funciona, tá? Lembre-se que a válvula de controle não foi feita para vedar. As válvulas de controle, como o nome diz, é de controle. Ela não é uma válvula de vedação. Você quer vedar a válvula? Coloque essa criança que tem aqui, que é o bloqueio. A válvula de controle, o nome diz válvula de controle. Tanto é que ela tem uma norma de vazamento, que eu vou mostrar daqui a pouco. Aqui é o diagnóstico de válvula. Se alguém tiver interesse, a gente faz uma avaliação da válvula com ela na linha, tá? Que a gente vai analisar o atrito de arte, medição de custo de arte, força do assentamento, que é aquilo que eu falei de ajuste, que eu falei para vocês fazerem, calibração do posicionador, banda morta, medição da banda morta, linearidade do conjunto, vamos levar os degraus crescente e decrescente de uma válvula, o desempenho do posicionador e alguns parâmetros mais importantes, esterese, banda morta, repetibilidade e linearidade. Se alguém tiver interesse, a gente pode consulte a gente faz uma visita para vocês, explica, ou até por telefone, ou por uma apresentação do Teams, a gente explica para vocês como funciona. Tá? Lembre-se que fazendo a manutenção preventiva, nem sempre ela nunca deixa de fazer tá errado assim. Lembre-se que fazendo manutenção preditiva, tá? Não deixe fazer preditiva, não deixe fazer a preventiva. A preventiva é importante. Desculpe a minha falha aqui, eu escrevi errado aqui. Um exemplo é isso aí, ó. Tá? A válvula, nesse caso aqui, faltou preditiva, faltou preventiva, tem que ser feita uma corretiva. Tá? Então, de preferência, chama o fabricante, aqui no caso é uma válvula ITER, chama ITER. Se for de outro fabricante, chame, porque só eles podem te dar peças originais, principalmente válvulas críticas, válvula de alta temperatura. Nós temos muitas empresas boas no mercado paralelo que fazem manutenção, mas infelizmente as peças de reposição paralelas não são boas. Tá? Ideal é vocês, pelo menos no mínimo, comprar as peças originais e pedir para essas empresas que fazem manutenção de vocês fazerem manutenção. Por melhor que seja essa oficina, se ela não usar se você comprar um carro e não colocar a peça adequada, né? Lembro de um acidente de um cantor sertanejo que um seu carro colocou uma roda larga que não era de acordo com, acho que era um Jeep, se eu não me engano,
Cherokee, não me lembro qual era o carro, e eles sofreu um acidente, morreu ele, a namorada, a noiva, a esposa, não sei o que foi. Muitos devem saber essa história perfeitamente. E lembre-se, uma manutenção bem executada, tá? Nem sempre significa excelência em operação. É aquela história que eu falo. A Iamê, que está nos acompanhando aí, nos dando apoio, ela é uma mulher podre de rica, só trabalha por esporte. Tá? Ela tem uma tremenda fazenda, linda, linda, o que vocês imaginarem naquela fazenda, tem até vocês imaginarem, tem naquela fazenda, né, Iamê? E o que acontece? Só que ela foi lá e procurou o Vasco para comprar um carro. O Vasco quer vender um carro bom, vendeu para ela uma Ferrari. Só que ela tem uma família muito grande e o estado e o caminho para ela chegar na fazenda dela a fazenda é linda, muito bonita, tudo só tem um defeito. A estrada é horrível. Vocês acham que a Ferrari vai ser o carro ideal para carregar a família dela, né? Ela, uma família de 6, 7 pessoas, será que a Ferrari é ideal para levar essas 6, 7 pessoas e ao mesmo tempo encarar aquele caminho cheio de buraco, todo cheio de lama, tudo? Não é, né, gente? Então, vocês têm que fazer, para vocês poderem especificar uma voz, quanto maior a informação que vocês derem, ou seja, qual é a condição de máxima, condição normal e a condição máxima, de modo que o pessoal consiga especificar corretamente a válvula para vocês, tá? Então, fiquem à vontade, consulte os fabricantes, não só a ITER, a válvula ITER, consulte a ITER, tá? Nós estamos acostumados a receber, eu mudei as condições de operação, pô, vou precisar de uma válvula nova. Não precisa de uma válvula nova. Você pode trocar o trim dela, que é o conjunto, né? Gaiola, obturador e sede, por um CV maior e aplicando a mesma válvula. Não precisa trocar a válvula. Às vezes um atuador precisa trocar uma mola do atuador, mas é importante vocês consultarem o fabricante para ver o que podemos fazer. Ou seja, ela tem que trabalhar nessa curva aqui. Tá? Aqui é a condição mínima, a condição normal e a condição máxima. E aqui é uma outra. O que é essa outra? Eu tenho uma linha aqui que eu uso para produzir cerveja. Uma hora vai a Skol, outra hora vai a Brahma, outra hora vai a Antártica, né? A Ambev tem essa. Pô, mas de vez em quando eu vou eu produzi Skol hoje, eu vou produzir Brahma e eu preciso fazer uma limpeza. Então ele faz uma lavagem com água, com vapor, não sei. Então é uma coisa periódica. Ela está dentro do parâmetro ideal? Está fora do parâmetro ideal? Está. Porém, isso não afeta muito. É uma condição periódica, mas isso não significa que ela não atende. Ela não atenderia se tivesse fora do zero, né? Ou acima do 100. Aí ela não atenderia. Nesse caso, atende. É uma válvula que está bem especificada. Aqui a folha de dados que eu falei para vocês. Tá? E como obter essa folha de dados? Bate uma foto da plaqueta, manda para o Vasco, manda para o vendedor da região e eles vão levantar e vão participar para vocês. O que é composto a folha de dados? Inicialmente, os dados da empresa que comprou, está adquirindo, vocês podem ver aqui é Sermatec. Nem sempre a empresa, vamos dizer, a Suzano Papel e Celulose, ela comprou, mas ela é de uma caldeira da Sermatec. Então, aquela válvula que está na usina Suzano Papel e Celulose, nem sempre vai aparecer aqui Suzano, vai aparecer quem comprou da ITER. E quem comprou foi a Sermatec, porém o cliente final é a Suzano. Então, aqui aparece quem comprou os dados da válvula. A segunda parte que nós temos é a parte do cálculo da válvula. Isso aqui é o fabricante que faz esse cálculo aqui. Mas como que ele chega nesse cálculo? Devido às informações. Lembra que eu falei condição máxima, normal, mínima, aqui não tem outras. Quanto melhor isso aqui, mais correto. Se você falar que quer um carro para 7 pessoas, minha família tem 7 pessoas, você vai vender um carro com 7 pessoas. Certo? Que esses carros agora que cabem até pessoas. Mas o meu carro
nós somos em 5, mas de vez em quando eu levo meu pai e minha mãe. De vez em quando é aquela condição máxima. Tá? O normal é 5 pessoas, mas periodicamente. Então, quando você tiver 5, se você colocou que é 5, o fabricante vai calcular uma válvula para 5 pessoas no máximo. Só que quando você tem 7 pessoas, opa, então é a condição máxima. Normal é 5, então ele tem que atender a normal e tem que atender a máxima. Ah, mas às vezes eu dirijo sozinho. Perfeito. A mínima é o menos importante aqui. Tá? Mas é assim que se faz uma especificação de uma válvula. Se eu extrapolei um pouco o tempo aí, normalmente quando é presencial é fácil a gente pôr essa pergunta de dúvidas, mas as dúvidas eu vou pedir para vocês passarem colocar aí no portal, ou se não, antes de mais, até agradecer a vocês, a paciência, desculpe mais uma vez o prazo, ou se não, batam foto dessa tela, anote aqui, esse aqui é o meu telefone, 11 98 912 7756, o meu e-mail é vasco.rocha, tá? Não é Vasco da Gama, hein, pessoal? Mano? É Vasco.Rocha Júnior, meu pai é português, Vasco é um nome comum em Portugal, tá? Meio comum, tá? Então, por isso que eu sou Vasco, eu sou Júnior, não parece que meu nome é Vasco do Amaral Rocha Júnior, @br está na frente, não está no final, .iter.com. Anote isso aqui, me mande, tem dúvidas, mande foto do equipamento que você tem dúvida, ou me faça a pergunta via WhatsApp, ou se não me escrevam via e-mail. Fiquem à vontade, tá? Como eu falei, o treinamento começou às 10 horas, era para começar e terminar às 11, já são 11h13, tá? Mas vocês fiquem à vontade para me questionar e às vezes, se você quiser a presença do Vasco, até de uma outra pessoa, da ITER, também fala, olha, Vasco, eu estou aqui, pô, vai ser difícil eu sair daqui para ir para Manaus, é meio complicado, mas eu costumo estar viajando. Eu tive em Imperatriz há 3 semanas atrás, eu tive no Espírito Santo há 2 semanas atrás, e eu viajo bastante, tá? Muito, eu e outras pessoas da área técnica. De repente, a gente consegue agendar uma visita para vocês aí, tá? Então, fiquem à vontade para tirar dúvida. O importante é o seguinte, na dúvida, pergunte, ligue para o Vasco ou ligue para a ITER. Eu te garanto que a pessoa que atendeu, se é o Vasco, se é a IAME ou qualquer outra pessoa que atendeu a ligação de vocês, se eles não souberem, a equipe da ITER é muito técnica. Modéstia à parte, nosso time é um time muito forte, muito técnico, e com certeza que se vocês perguntarem para mim, como me perguntaram qual era a distância ideal do PT100, que eu falei que acho que é 16D, mas eu vou conferir, mas o que eu não sei, o KIAME não souber, ou a pessoa que vocês questionaram, o vendedor, ele tem alguém na fábrica, alguém lá de uma área que vai poder responder isso para vocês, e nós vamos passar essa resposta com certeza. E se não soubermos, a gente corre atrás de alguém que saiba. Senhores, eu agradeço a presença de vocês, a paciência de ouvirem a minha voz, direto, uma hora eu falando direto aí, eu sei que é meio complicado, ainda mais nesse horário aí, mas fiquem à vontade para qualquer questionamento, eu posso responder algumas perguntas aqui, e a palavra vai ficar com você, Iamê. Iamê? Oi, Vasco, tive um probleminha com a conexão aqui. Só queria lembrar que quem quiser receber o certificado precisa responder, né, a pesquisa que vai ser enviada agora no e-mail de vocês. Aí, após a resposta da pesquisa, a gente envia o certificado para vocês. Eu vou enviar junto também o seu contato, caso o pessoal queira falar com você. Tua voz. Iamê? Vasco, tá me ouvindo? Agora estamos ouvindo. Ah, então tá. Só lembrando que quem quiser receber o certificado precisa responder a pesquisa que a gente vai enviar no e-mail agora, terminando aqui o webinário. Eu vou enviar também o seu contato, seu e-mail e telefone, caso alguém queira falar com você e tirar alguma dúvida, tá bom? Perfeito, tá? Fiquem à vontade. Combinado, então. Todas as críticas são bem aceitas, tá? O que podemos melhorar é um
sistema meio complicado fazer via webinário, tá? Mas fiquem à vontade para dar sugestões, melhorias, alguma coisa. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos. Por mim, eu considero encerrado. Ok. Obrigada, bom dia a todos. Tchau, tchau.